Acertando aqui. Muito boa noite, muito boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live. Hoje nós vamos receber a doutora Lia Lopes, médica psiquiatra, que vai falar sobre saúde mental na pandemia. Então, dentro de alguns instantes, a doutora Lia estará aqui. Vocês estão todos me ouvindo? Esperando só a doutora entrar, que a gente vai começar aqui a live. Enfim, e vamos falar hoje desse assunto, saúde mental na pandemia. Doutora Lia Lopes entrou, vou adicioná-la aqui à nossa conversa. Oi, Opa, foi, deu certo. Oi, Deu deu certo. certo? Que bom, Deu que bom, certo. Boa noite, Marcelo. doutora. Como é que Do- vai? Vou muito bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a senhora ter aceito aí o convite para participar dessa live, para falar de um tema tão importante, que é a saúde mental agora no período da pandemia. Doutora Lia Lopes, que é médica, psiquiatra, especializada na infância e na adolescência, além de ser pós-graduada em geriatria. E Doutora, boa noite, em primeiro lugar. Obrigado por estar aqui hoje. boa noite, obrigada, Marcelo. É um prazer poder estar conversando, ter esse bate-papo aqui sobre, né, ainda mais na pandemia, né? A gente ter boa informação, informação de qualidade contigo, com o pessoal que está trabalhando para levar boa informação. Obrigado, doutor. E nada mais adequado do que para ter uma boa informação do que ter uma profissional excelente como a senhora aqui para falar sobre o tema. Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma pergunta bem genérica, né? Mas eu acho que é importante até para se entender essa questão da saúde mental. O que significa, afinal de contas, ter saúde mental? Ter uma boa saúde mental, né? Marcelo, isso é relativo, vai variar do conceito de pessoa para pessoa, né? Mas é uma sensação de bem-estar, né? A gente vai ter oscilação de humor. Tem dias que a gente vai estar um pouco mais triste, tem dias que a gente vai estar um pouco mais alegre, mais motivado, né? Menos, um pouco mais cansado. Mas quando a gente começa a se sentir que algo não está bem, quando fica muito exagerado o cansaço, muito exagerada a tristeza, ou também até a necessidade de trabalho, de movimentação, que a gente vê que já não está fazendo bem para a gente, aí a gente começa a pensar, tem algo que não está legal aí, né? Mas é uma sensação de estar bem, de se sentir bem e com, né, condições de pensar e tentar resolver os problemas que são da vida, né? Isso é saúde mental. Certo, doutora. A senhora até falou de algumas questões, né? Enfim, possíveis sintomas, né? Dentro dessa perspectiva, né? Que pode variar em cada indivíduo, né? Quais seriam possíveis indícios que as pessoas próximas, ou até a própria pessoa, às vezes pode perceber que se trata de uma alteração nessa saúde mental dela? Eu acho isso é importante porque a gente precisa ter
uma noção dos limites da gente. Muitas vezes a gente não consegue ter essa noção, aí quem está mais próximo pode nos dar, né? Quando a gente começa a ver que a gente está abusando de alguma substância a mais, mesmo que seja num momento de prazer, mas para poder tentar solucionar um problema. Então, quando eu abuso um pouco mais de álcool, quando eu também, de alguma forma, não estou dormindo mal, estou me sentindo cansado, estou descarregando em alguma situação como alimento, como demais em compras ou demais na tecnologia, né? E aí que eu começo a perceber que eu estou deixando de aproveitar outras situações de vida, né? Esses são os sintomas assim que a gente começa a ter que ligar uma anteninha, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, eu acho que é um tema muito pertinente, porque a gente está vivendo um momento muito, né, único, singular, pelo menos para esse século, né, para esses 2 últimos séculos, da metade do século passado, principalmente depois da Segunda Guerra para cá. Então, a maioria das pessoas nunca enfrentou uma pandemia ou uma situação de guerra, e nós estamos praticamente, né, em uma situação assim, pelo estado, né, geopolítico, pelo estado de saúde, né, e isso, com certeza, é um grande agravante, né, para sintomas que possam depois virarem, de alguma forma, um transtorno psiquiátrico, né? Certo. Doutora, nós já estamos aí caminhando já para quase 7 meses, né, de pandemia no Brasil, né? Enfim, lá fora ela começou alguns meses antes, mas já é possível identificar. A senhora falou, por exemplo, de uma questão do abuso de bebida alcoólica. Eu vi muitas pessoas, vejo muitas pessoas comentando que passaram talvez por ficarem mais tempo em casa, enfim, comentando que passaram a abusar mais, não sei se talvez abusar, ou a beber mais, né? A beber mais, a consumir mais bebida alcoólica, né? Isso talvez já seja um desses sintomas do impacto da pandemia. Nesses 7 meses da pandemia, vocês psiquiatras já identificam assim alguns transtornos mais comuns, alguns impactos maiores na saúde mental causados por essa condição do isolamento social? Ou do Na medo? verdade, na verdade, a questão do isolamento social, ela foi preconizada pela Organização Mundial de Saúde, né? Em alguns lugares houve um isolamento total, outros parcial, outros transversal, outros horizontal, né? Mas aqui no Brasil, a grande maioria dos locais precisou optar, né, por um isolamento maior. Aqui a gente não vai entrar no mérito, talvez, de que o que está certo, o que está errado, porque assim, as evidências científicas que nós tínhamos e temos ainda são muito poucas sobre qual é a melhor solução diante a pandemia. Mas os estudos até agora nos apontam que o isolamento, o distanciamento são medidas que vão poder nos capacitar a lidar melhor com o vírus, porque a gente vai aprendendo, aos poucos as pessoas vão pegando imunidade e também esperando a vacina. Então, esse isolamento foi necessário de alguma forma, né? E agora, com 7 meses de isolamento, para algumas pessoas um isolamento maior, principalmente os grupos de risco, realmente houve uma mudança bem grande na rotina, apesar de que já estamos voltando a várias atividades. Há também um questionamento se esse retorno é um retorno adequado, se há, né, condições de um retorno total, mas estamos tentando um retorno. Sim,
Nesses 7 meses de isolamento, nós vivenciamos várias fases, né? Uma primeira fase, assim, de se assustar muito com o que estava acontecendo, um inimigo oculto, né? Então, houve um pânico geral, o isolamento. Depois, começamos a criar alternativas, como as pessoas, né, tentando se solidarizar com as outras. E agora a gente já vem uma fase que começa um certo negacionismo, talvez, para quem não tenha sofrido os impactos maiores, né, de perdas de familiares. Então, um certo negacionismo, e as pessoas até estão se expondo um pouquinho mais a riscos, né? De qualquer forma, nesses 7 meses, a gente viu que as pessoas sentiram. A gente viu uma mudança no comportamento das crianças, dos adultos, dos idosos, de todos no geral. E que, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela fala que os transtornos mentais pós-pandemia seriam a terceira ou quarta onda da pandemia, né? Então, haveria a primeira onda, depois a segunda onda de reinfecção, que provavelmente está acontecendo agora nos países europeus, principalmente, e de médio para longo prazo, o que a gente vai chamar de sequelas mentais, né? O que a gente tem visto, realmente, abuso de substâncias, a gente tem visto abuso de tecnologia, a gente consegue ver que as pessoas têm uma sensação de exaustão muito grande, mesmo não estando em compromissos, mas as pessoas se queixam de uma exaustão muito grande, porque elas estão fora de sua rotina, não é um descanso, é uma liberdade que precisou ser, entre aspas, né, diminuída por questões sanitárias, questões de saúde. Certo. Doutora, é interessante a senhora falar isso também, porque essa impressão de que a pessoa está em casa, mas está tranquila, não. Muitas pessoas estão trabalhando de casa, é o chamado home office, né? Além disso, pessoas, por exemplo, que têm filhos, que têm criança, estão com os filhos em casa, porque as escolas estão fechadas, né? Então, tem aquela questão da sobrecarga, de ter que cuidar dos filhos em tempo integral, quando antes elas passavam uma parte do dia, pelo menos, nas escolas, né? E também a questão das tarefas de casa, que muitas pessoas tiveram que dispensar por questão de risco da infecção, as pessoas que trabalham com elas, empregadas, faxineiras, cozinheiros, etc., cozinheiros e faxineiros, etc., e estão tendo essa sobrecarga. Então, isso deve, obviamente, gerar um estresse grande, né? Porque a pessoa tem que fazer tudo que ela fazia antes e mais, né? O que a gente vem vendo é assim, que como eu salientei, a liberdade foi uma liberdade que foi uma liberdade em certos aspectos diminuída por questões sanitárias, né? Mas assim, uma das maiores penas para o ser humano ou até para o ser vivo é a privação de liberdade. Nós tivemos de optar por essa privação de liberdade por causa do contágio, né, do risco de contágio. E um inimigo oculto, um inimigo que não se sabia como se lidar no início, ainda não se sabe bem, uma escassez de recursos em âmbito mundial. Então, assim, um pavor muito grande, né, entre as pessoas, ou pelo menos entre uma grande parte das pessoas. E aí, o que a gente viu? A gente viu que as pessoas precisaram, de alguma forma, mudar sua rotina. E mudar sua rotina era ficar em casa. Ficar em casa pode ser muito bom, mas quando a gente está, entre aspas, autorizado a ficar em casa por prazer, por descanso, nós ficamos em casa aterrorizados com um monstro invisível que poderia se propagar pelo ar, por algum objeto. Então, a restrição de liberdade causou
uma estranheza muito grande na gente. Além disso, o que a gente pode pensar é que realmente nós nos confinamos no núcleo familiar ou isoladamente, né? Para ter o menor contato possível com as pessoas, os ajudantes, amigos. E, de alguma forma, o contato começou a ficar exaustivo, cansativo, rotineiro, e as pessoas tiveram que se adaptar, se adaptar. Então, pessoas que trabalhavam um dia fora e dependiam dos serviços de outras pessoas precisaram começar a fazer seus próprios serviços. Pessoas que têm filhos ou outros agregados em casa em idade escolar precisaram se adaptar à questão do estudo online. As pessoas no teletrabalho, o teletrabalho, ele em certos aspectos, a gente vai também poder tirar as coisas boas da pandemia. Mas ele é um teletrabalho que no momento de que não estejamos com uma liberdade diminuída e com uma sobrecarga dos outros afazeres, né, domésticos e de cuidados, pode ser interessante, pode ser muito interessante. Mas, nesse momento, é um home office com sobrecarga. Então, não há uma tranquilidade de, geralmente, espaço, silêncio. As pessoas precisaram se adaptar. Eu mesma, eu precisei, para fazer o meu trabalho em casa, eu precisei mudar a conexão de internet, precisei. Agora nós tivemos essa dificuldadezinha na entrada da live. Então, assim, imagina em algumas pessoas que estão numa reunião muito importante, ou num atendimento muito importante, ou um documento. Então, que pânico gera que você fica dependente da tecnologia também, né? O home office pode ser que seja muito interessante no pós-pandemia, né? A gente poder pensar, olha, como se rendeu em casa pós-pandemia, né? Mesmo com a pandemia, diminuição do fluxo do trânsito, diminuição dos insumos, né? Gastos nas empresas, né? A otimização do trabalho. Então, assim, a gente pode pensar, mas neste momento o home office geralmente é um home office com uma sobrecarga a mais dos outros afazeres. Verdade, doutora. Doutora, em relação à questão de buscar ajuda, né? A pessoa, já que existem os transtornos, né, estão acontecendo, as pessoas, obviamente, precisam de ajuda, né? Nesse momento, que inclusive é um momento de medo, né? Que as pessoas têm de, às vezes, ir para um hospital, ir para enfim, para uma clínica, de sair em geral, principalmente quem é grupo de risco. Como buscar ajuda nesse momento, enfim, de estar ajuda, no caso, psiquiátrica, de saúde mental ou psicológica. Até é uma pergunta que eu deixo: como a pessoa identifica se a questão que ela tem é de necessidade de um psiquiatra ou de um psicólogo? Nós, por mais que nós tenhamos uma personalidade que seja uma personalidade mais introspectiva, a gente goste de ficar muitas vezes sozinho, isolado, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas necessitam um contato. Nós somos seres sociais, né? Então, algumas pessoas um contato maior, outras um contato menor, né? E a pandemia, então, nos deixou com um contato muito limitado com o outro, né? E foi um encontro com a gente mesmo, mas um encontro forçado e um encontro no meio de muito terror, né? E eu digo muito terror, não porque tenha sido um terror, porque realmente existe um agente aí que, para algumas pessoas, tem causado graves danos. E é um agente que a gente ainda não tem uma cura ou uma prevenção. Então, o que acontece? Falando... Esse tema é muito pertinente porque Setembro Amarelo também é considerado setembro, né? A cor amarela para lembrar sobre a importância de a gente conversar e poder ajudar quem tem ideação suicida, né? Então, o Setembro Amarelo é o alerta amarelo de alerta, atenção, né, para riscos de suicídio. Por quê? Porque o suicídio é um problema de saúde pública.
E o suicídio, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca as doenças, nós costumamos chamar de transtornos, entre os psiquiatras e psicólogos, transtornos mentais, como a primeira causa de morbimortalidade. O que é isso? De adoecimento e de morte. Então, as doenças mentais, principalmente as do cunho de ansiedade e depressão, nos próximos anos. E que podem atingir até 50% da população. O suicídio, nós temos hoje, infelizmente, números muito tristes, que a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. Então, se a gente for pensar, são números muito altos. E nós temos muita dificuldade ainda de lidar com o tema suicídio. Já se tentaram várias formas, mas o que a gente viu é que a informação e poder oferecer ajuda é o que realmente pode fazer a diferença. Aí você vai me dizer assim, como eu sei que eu preciso, né? Bom, muitas vezes a gente vai ter que ter, né, o olhar do outro, e no confinamento a gente já não está com o olhar do outro, né? A gente vai precisar de uma ajuda. Essa ajuda a gente pode tentar, Então são vários canais, a gente precisa de uma eficiência maior, uma eficácia maior nas questões de serviços de saúde e saúde mental, promoção, prevenção e tratamento, sim, principalmente no nosso país. A gente precisa. Nós temos algumas situações, por exemplo, quando uma pessoa está num risco iminente de suicídio, já numa tentativa, então a rede de saúde de emergência, o SAMU, ele está sendo, né, ele pode ser acionado como corpo de bombeiros também, né? E eles estão recebendo efetivamente, já trabalham com isso, mas agora estão recebendo um treinamento bastante efetivo para fazer os atendimentos das crises, né? Mesmo assim, muitas vezes antes de chegar na crise, né, da pessoa tentar algo, a pessoa provavelmente pode estar dando indícios. Muitas vezes a pessoa tem dizeres, falas. Aí a gente precisa tanto orientar quem está, entre aspas, sozinho, ou seja, né, quem não pode procurar ajuda. A gente tem alguns centros de ajuda, como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o número 188. Ele é um lugar onde tem voluntários treinados e ele já funciona há mais de um século. As ligações são gratuitas, mas eles são simplesmente com grande peso e com grande de qualidade. Eles têm a questão de poderem auxiliar, né, na escuta da pessoa e fazer uma orientação. Então, o número 188. Agora, quando uma pessoa está em crise, nós temos que pensar que a gente pode chamar, sim, o SAMU, né, 192, ou os bombeiros 193, número nacional, para que já essa pessoa seja encaminhada para um serviço de urgência. Mas ainda um pouquinho antes disso, a gente está pintando aqui o cenário, né, já mais para o final, né, entre aspas, né? Mas quando a pessoa já começa a se sentir de alguma forma, lá no comecinho da live que a gente estava falando, que está abusando de álcool, está abusando de outras substâncias, que tem um sentimento de vazio, angústia, desespero, né? Que não se sente bem, o ideal é a gente procurar ajuda. A gente sempre fala que tanto o psicólogo quanto o psiquiatra podem ser procurados neste momento. Muitas vezes, o que a gente diz é que a conversa, o falar, é muito terapêutico. Então, não necessariamente, na maioria das vezes, há necessidade do uso de uma medicação.
mas sim de uso de um tratamento, né? E o tratamento pela fala, que é a psicoterapia, é um grande tratamento que pode ser feito por psicólogos ou outros profissionais, como médicos habilitados, né? Então, procurar ajuda, procurar um psicólogo e ou um psiquiatra para poder realmente entender o que está acontecendo comigo, né? Não é fácil, mas a gente tem que ir criando redes, tanto no sistema público quanto no sistema de assistência suplementar, né? Importante, doutora, suas colocações. E até porque um psicólogo, vendo a necessidade de passar, ele pode encaminhar para um psiquiatra e também vice-versa, e os tratamentos podem até ser complementares, né? Com certeza, os tratamentos, na maioria das vezes, são complementares. Então, quando há necessidade de medicação, também há necessidade de uma conversa, de um entendimento. Por quê? Porque o transtorno mental, eu vou fazer um exemplo aqui, é como se fosse a diabetes, né? Eu comi demais, entre aspas, eu comi açúcar demais, eu tenho uma predisposição a não metabolizar bem o açúcar, e aí então eu vou começar a ter problemas de açúcar, né? Com o uso do açúcar e dos carboidratos. O transtorno mental também. Então, algo que não aconteceu bem no âmbito psicológico, social, acabou me afetando, desorganizou química mental e algumas vezes eu precisarei de medicação para uma reorganização dessa química. Mas eu precisarei, como diabético, organizar para que eu me alimente melhor, para que eu evite o excesso de açúcar. Então, a pessoa também vai precisar, então, de um terapeuta. Quando muitas vezes o diabético precisa de um nutricionista, de uma dieta alimentar, né? Nós precisamos também rever o que nos levou a essa situação de transtorno, né? Então, a gente precisa da psicoterapia. Quando a gente fala de procurar um profissional, a gente sabe das dificuldades, tanto do ponto de vista financeiro, quanto a gente sabe das dificuldades também do ponto de vista do preconceito que se tem ainda em saúde mental. Então, quando eu falo levar informação, esse seu papel agora, de a gente estar podendo conversar, de a gente estar podendo instruir as pessoas e também a gente poder ter a liberdade ou começar a criar a liberdade de falar sobre saúde mental, né? Sobre saúde mental entre os amigos, entre os familiares, de pensar em saúde mental, né? Saber que quando algo não faz bem, a gente poder dizer, gente, algo não está me fazendo, esse comportamento, essa situação não está me fazendo bem. Então, nós temos que começar a pensar na saúde mental tanto quanto na última década tem sido a década do corpo, né? No sentido de as pessoas se cuidarem mais, malharem, né? Se cuidarem do ponto de vista alimentar, mas a gente também tem que pensar muito no alimento da alma, no alimento do cérebro, né? Doutora, até ainda falando um pouco sobre essa questão do Setembro Amarelo, que a senhora muito bem lembrou, enfim, pessoas que já viviam, que vivem sozinhas, né? E esse isolamento aumenta ainda mais por conta da pandemia, né? Como é que essas pessoas podem ter algum tipo de ajuda, né? Que tipo de apoio, né, elas podem buscar? Às vezes a gente está falando, vou tocar numa outra questão depois sobre a questão do aumento do convívio, mas eu queria insistir um pouco nessa questão. E quem está isolado, assim, como é que essa pessoa ela tem que pensar por ela mesma, no caso de buscar ajuda, enfim, como apoiar essas pessoas, né? Nós temos que pensar também na nossa questão de responsabilidade social, né? Então, algumas pessoas, por várias razões, vão optar ou vão morar sozinhas por N razões, e isso pode ser muito bom para a pessoa. De qualquer forma, nós somos seres sociáveis e muitas vezes nós precisamos de ajuda.
Talvez a gente precise pensar que coletivamente a gente tem que começar a olhar para o outro no sentido de: ei, eu não tenho visto aquele meu vizinho, ou vi aquele meu vizinho um pouco mais cabisbaixo, ou será que está precisando ou acontecendo alguma coisa? Não no intuito de simplesmente a gente, entre aspas, fazer fofoca, picuinha na casa do vizinho, saber o que o vizinho está fazendo. Mas a gente precisa ter essa noção de que muitas vezes uma palavra pode ser importante. E aí as pessoas, morar sozinho não necessariamente é um problema. As pessoas podem ser muito felizes morando sozinhas, mas a gente entender que cada um tem um funcionamento. E os grupos sociais são importantes para poderem se ajudarem entre si. Então a gente talvez tenha que pensar que a gente tenha que ser menos individualista, que a gente possa olhar o outro. Um bom dia, muitas vezes, pode parecer clichê, mas muda a vida da pessoa, né? Então a gente poder dar um bom dia para o vizinho, a gente poder ver o colega de trabalho, o chefe, o gestor, entender que o que está acontecendo, que caiu a produtividade daquele profissional, e poder isso não adentrar de uma forma, né, negativa, de uma forma inquisitiva na vida da outra pessoa, mas oferecer ajuda, perguntar se tudo está bem. Então a gente tem que começar esses movimentos. E aí, então as pessoas, nos grupos sociais diversos, grupos religiosos, grupos de condomínio, grupos de trabalho, as pessoas podem não ter talvez uma intimidade tão grande, mas podem se preocupar com o outro. Olha, eu tô vendo que não tá muito legal. E cumprimentar, perguntar se está precisando de alguma coisa. Muitas vezes isso já é um grande passo para a gente poder ajudar alguém. E se ajudar também, se for necessário, a gente poder também, né, começar a se abrir. Mas a pessoa geralmente está adoentada, então a pessoa precisa do olhar do outro, né? Então é uma sociedade que nós precisamos, talvez, pensar nos grupos e no comportamento social, mais numa intenção de auxílio, solidariedade, do que numa intenção, entre aspas, de fofoca, picuinha, competição. Não, né? Então eu posso não ter uma relação de uma amizade profunda com o vizinho, mas eu posso ser solidária, eu posso ser cordial, gentil. Isso faz toda a diferença. Importante mesmo essa questão da solidariedade. No caso dos idosos, né? Os idosos, eles também foram todos foram afetados, né? Mas no caso dos idosos, pesa muito às vezes a questão de, por serem um grupo de risco, né, em relação ao coronavírus, de terem se afastado dos seus netos, dos seus filhos, né? É um grupo que também exige uma atenção especial, né? Não que os outros não mereçam, mas por serem também pessoas, às vezes, com problemas de saúde, além de outras naturezas também, não, doutora? Sim, o que a gente precisa também pensar é que como nós lidamos no Ocidente com o envelhecer, né? A gente sabe que muitas sociedades lidam melhor com o envelhecimento. E a gente sabe, até a gente tem aquela brincadeira, às vezes, se eu tivesse a cabeça de hoje, com o corpinho de 15, né? Por quê? Porque com o envelhecimento, entre aspas, né? Então, tornar-se mais velho, ele também traz sabedoria, né? Muita sabedoria. Então, a valorização do idoso, do conhecimento do idoso, não necessariamente o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento de vida do idoso. Então, nós precisamos muito e respeitar, porque é uma loteria e sorte de quem chegar à idade, né? A melhor idade, ou seja, a terceira idade. Tem uma atitude muito bonita do Ministério do Trabalho, né? Em que, pelo menos em alguns locais do Judiciário, da Justiça do Trabalho, quando um servidor ele se aposenta, ele é chamado ouro da casa.
e não inativo ou aposentado, porque ele é o ouro da casa, ele contribuiu para aquela casa, né? Então nós temos que pensar assim sobre os idosos na nossa vida, na nossa família. Realmente, agora nós temos uma situação em que há uma restrição maior por serem considerados grupos de risco. Então, a gente precisa pensar, bom, eu tenho um idoso no prédio, na casa, o que eu posso fazer para melhorar a vida desse idoso? Até porque, se nós tivermos sorte, todos nós envelheceremos, né? Essa é a grande, entre aspas, loteria da vida. E a gente poder, então, se solidarizar, né? Até a questão de, muitas vezes, aí a gente precisa entender que tudo que é bem usado pode ser para o bem. Até a iniciação tecnológica do idoso para poder conversar com amigos, filhos, netos, o auxílio dos vizinhos, podendo, né, interfonar, fazer uma compra. Isso tudo pode melhorar a qualidade de vida do idoso, né? E também das outras pessoas que estão em grupo de risco. Mas o envelhecer é algo que a gente precisa lidar melhor na nossa sociedade, a gente aproveitar o ouro da casa, como se diz, a sabedoria dos idosos, né? E saber que todos nós, se tivermos sorte, iremos envelhecer, né? Então, mas é um grupo que está realmente sofrendo mais, e a gente precisa, então, como eu digo, a gente não precisa ter necessariamente intimidade com todo mundo, mas a gente pode ser solidário como humano, né? Para aqueles que estão mais próximos e, se quem sabe, para os mais longe também. Pequenas atitudes que podem fazer a diferença, né, doutora? Fazem diferença. É muito bom a gente ouvir um bom dia, um obrigada, ou você precisa de alguma coisa. Na maioria das vezes é muito bom. Salvo algumas vezes que a pessoa talvez esteja num mau humor muito grande, mas mesmo assim, quando a pessoa recobrar a consciência, a pessoa vai dizer: que bom que alguém se importou comigo. Doutora, falamos aí da questão do isolamento, mas também a questão do convívio, né, que aumentou assim, o convívio familiar, convívio de pessoas que às vezes passavam muito tempo, pelo menos uma boa parte do dia, trabalho, escola e tal, e agora estão confinados juntos, né? Também isso pode gerar conflitos, né, e transtornos, essa Claro. proximidade. Por quê? Porque, assim, nós somos seres territorialistas. Então, cada um tem seu cantinho, cada um tem seu momento que gosta da sua privacidade. E esse contato mais intenso, ele faz com que a gente precise dividir mais, né? E realmente, e ainda além de tudo, dividir num estado de ansiedade, de pânico, dividir num estado que a gente pode chamar, né, com medo de um inimigo oculto, né, que é o vírus. Então, realmente, a gente tem visto mais conflitos familiares, os irmãos brigando mais por espaço, por coisas pequenas, os casais também se desentendendo com maior frequência. A gente tem até entre muitas vezes vizinhos também, né, por barulho, por alguma coisa assim. Mas nós temos que pensar que ultimamente nós temos que trabalhar muito a tolerância. Antes até da pandemia, a gente tem visto que há uma tendência de intolerância das pessoas em relação às outras, né? E nós somos seres sociais, então nós temos que pensar na tolerância religiosa, na tolerância política, na tolerância de gostos, né? E tolerar também que a gente pode estar no lugar do outro. Por que o outro está fazendo esse barulho? Ele necessita fazer esse barulho que está me incomodando. Eu também posso entender que eu posso mudar de cômodo na casa, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de tolerância, se colocar no lugar do outro. Isso é um exercício que aí, de alguma forma, a sociedade que vinha muito individualizada, muito individualista, né? Eu preciso ser o melhor, eu preciso ter.
acabou pela pandemia sendo forçada, de alguma forma, a conviver e a partilhar. Então, a pandemia realmente trouxe, é um estado muito grave. Assim, a gente precisa se solidarizar com as perdas, perdas de pessoas, as perdas afetivas, as perdas financeiras, claro. Mas a gente também precisa aprender algo com a pandemia. E a gente vai, e talvez o grande aprendizado seja tolerância, solidariedade e um menor individualismo. No sentido de que eu não preciso ter intimidade com todo mundo, mas eu posso ser humano. Eu posso ser humano na essência de que eu sou social, que eu posso olhar o outro também e ter empatia, porque um dia eu posso estar no lugar do outro. Importante isso, doutora. E em relação às crianças e os adolescentes, né? O impacto da pandemia neles, a senhora que tem essa área de atuação com esse grupo, o que tem percebido em relação às crianças e adolescentes, né? Deles também, a gente falou dos idosos, adultos, especificamente desse grupo dos mais jovens. Eles estão sofrendo também, com certeza, impactos, né? Enfim, essa... Mas tudo isso vem fruto já de uma desestruturação que a gente vem sofrendo paulatinamente ao longo dos anos, não querendo dizer que antigamente era melhor, não. Nós evoluímos em muitas coisas, mas em algumas coisas nós também tivemos comportamentos negativos na evolução. Então, nós temos que parar para pensar que os últimos anos a gente teve uma competitividade muito grande, uma necessidade de ganhos muito grande. Então, desde as crianças, muitas crianças eram as que tiveram, as não vulneráveis, no sentido de que tinham condições maiores socioeconômicas, elas eram crianças que tinham uma agenda muito extensa. Então, a gente vê crianças muito adoecidas por uma agenda extensa, porque as crianças precisavam estar preparadas para um mundo muito competitivo. Então, desde pequenas, crianças com muitos afazeres. E de uma hora para outra, essas crianças se viram confinadas dentro de casa, né? Numa aula online, muitas vezes, né? Para quem tem o privilégio, mas também tendo que lidar com a tecnologia de uma outra forma. Antes se lidava com a tecnologia geralmente de uma forma prazerosa, por meio de games, jogos, né? Filmes. Agora, uma aula em que está se passando um conteúdo de uma forma online, não houve um preparo também dos professores, por mais que se dediquem. Então, a criança ansiosa com o que está acontecendo, também as notícias, né, do mundo, porque além da pandemia nós temos notícias, né, de mudanças climáticas, mudanças políticas, mudanças geopolíticas muito grandes, né? Então, de alguma forma, as crianças vão absorvendo e ficando mais ansiosas e até deprimidas. Os pais, muitas vezes, convivendo com essa criança mais tempo, os pais também angustiados, alguns pais angustiados porque não podem pagar as contas, porque perderam o trabalho, ou angustiados porque o medo da doença acometer eles ou algum familiar. Então, já com menos paciência. O espaço também, né? A guerra pelo espaço. Então, as crianças e os adolescentes, sim, também têm sofrido muito. E o que a gente diz? Agora é uma época em que a gente tem que pensar na flexibilidade psicológica. A questão acadêmica, ela é importante, com certeza ela é importante, mas talvez a gente possa pensar que a gente pode recuperar, né, as questões acadêmicas assim que for possível. Então, se a criança não conseguiu, de alguma forma, atender todos os critérios para a aula online, ter as melhores notas, a gente, felizmente, se tudo der certo, a gente vai ter tempo para recuperar, né? Então, isso que é importante. Então, agora é um momento que a gente precisa dessa flexibilidade com as crianças, uma flexibilidade com os adolescentes,
um entendimento e uma solidarização entre as pessoas de casa também, né? Saber que às vezes o pai está mais irritado porque está preocupado, a mãe está mais temerosa, o adolescente também está mais privado, né, do seu lazer, a criança está tendo que ter uma atenção maior em algo que ela não é familiarizada na aula online. Então, nós vamos ter que ter essa tolerância, essa flexibilidade psicológica dentro de casa, com os outros e nas instituições também. Doutora, até a Michele Maia, que estava aqui, que é jornalista, ela perguntou, no caso de filhos únicos, né, se esse impacto pode ser maior. Porque, assim, além da questão do isolamento, às vezes você tem um irmão que você tem um conflito, às vezes pode ser até uma coisa interessante, mas de repente você estar só com os pais, enfim, estar longe dos colegas de escola, enfim. Essa criança, o filho único, necessariamente precisa ou não de uma atenção especial? Isso é como eu digo, cada caso parece clichê, mas cada caso realmente é um caso. Porque às vezes, infelizmente, nós temos fraternidades, irmãos que são muito disfuncionais, então o convívio maior, né, pode ser um convívio muito conflituoso e trazer ali traumas em que, de alguma forma, antes estavam minimizados pelas atividades diárias. E tem crianças que, entre aspas, são crianças sozinhas, que não são sozinhas. São crianças que têm um mundo muito rico. Crianças que têm amigos pela internet, crianças que têm vários hobbies com os pais. Então, conseguem, entre aspas, driblar, né, essa situação de mais isolamento. Então, isso varia muito de caso para caso, né? Mas, claro, a gente sempre vai ter um cuidado maior. Mas não significa estar acompanhado que eu vou estar em melhor condição de quem não está acompanhado. Porque cada um faz o seu mundo, né? Faz o seu mundo interno também. Cada um tem recursos para lidar com o outro. Então, a gente pode pensar nisso. Legal, doutora. Só passar algumas mensagens aí. A Juliana falou há pouco que sente que as crianças estão desmotivadas com as aulas online. A Salete Rios está dando os parabéns. Lia, querida, você sempre brilha. Parabéns também pela iniciativa da live. Ela está dando. Obrigado aí, doutor. A Salete, ela é uma médica ginecologista e que muito humana e que breve a gente vai ter um lançamento aí de um livro dela muito interessante em saúde mental, com a experiência dela em saúde mental, como, né, tratando aí mulheres por tantos anos e acompanhando famílias. Vai ser muito interessante. Temos boas novidades com a Salete, talvez seja uma boa convidada para o canal. Pensei nisso aí. Já está convidada. Quando sair, já está convidada. Felipe também, parabéns, Lia. Ele falou muito rápido aqui, não consegui pegar, mas as pessoas estão falando. Lia, você falou também no começo, quando a gente falava da questão de abusos, né? E a gente pode pensar nisso em relação às crianças e os adolescentes, dos eletrônicos, né? O uso excessivo de eletrônicos. Há relatos aí de crianças e adolescentes que estão usando aí 9, 10 horas por dia, porque estão em casa, né? O que se pode fazer em relação... como é que os pais podem orientar as crianças, os filhos, os adolescentes em relação a isso? Existe um tempo aceitável para a criança ficar ali no celular, no tablet, no computador? Essa é uma grande discussão que se tem, né? Porque a tecnologia foi inevitável. Esses tempos, um grande apresentador disse que tentou ao máximo, um grande apresentador de TV, disse no programa que tentou ao máximo fazer com que os filhos não entrassem na tecnologia antes dos 2 anos de idade e por causa da pandemia não conseguiu, porque as crianças acabaram pegando celular, indo para computador e não tinha mais o que fazer dentro de casa, por mais que se tentasse. Os estudos ainda, nós precisamos de estudos, e aí então quando a gente diz que a academia é importante, a universidade é importante,
nós precisamos de estudo para a gente poder ter parâmetros para poder orientar melhor a população. O que se sabe hoje é que, ao menos, assim, que a gente deve evitar o uso excessivo, sim, de eletrônicos, que a gente deve evitar principalmente perto do horário de dormir, que a gente deve evitar conteúdos mais violentos, que a gente deve fazer pausas, né, a cada 50 minutos, uma hora, né, de pelo menos 10, 15 minutos. E talvez a gente tenha que pensar que as empresas de tecnologia tenham que nos ajudar a usar a tecnologia de uma forma melhor. Ou seja, jogos educativos, programas educativos que tenham um compromisso social com isso. E um compromisso social em talvez financiar estudos sobre o uso de tecnologia, fazer uma parceria público-privada, né, para financiar o uso de tecnologia. Né? Isso seria muito interessante, porque a tecnologia ela não vai sair da nossa vida, né? A tendência é cada vez mais ela estar na nossa vida. Mas o comprometimento, né? Um comprometimento sério, com os conflitos de interesses, né, amenizados, e a gente precisa que as empresas de tecnologia se envolvam para poder nos ajudar a ter diretrizes para a gente poder passar para a sociedade, criar melhor nossos filhos e também nos gerenciar melhor. Doutora, há alternativas para criança que os pais podem pensar para os filhos, adolescentes e crianças, para não ficarem só no computador, né? A gente sabe que tem, né? Tem, Há recomendações? sim, a gente tem tentado buscar, entre aspas, o que tinha antes da tecnologia, né? É como se, né, eu tô no escuro, eu tô sem luz, o que eu vou fazer? Então, a gente poder pensar um pouco. As pessoas têm voltado muito a trabalhos manuais, a jogos de tabuleiro, a brincadeiras entre si, jogos de cartas. Então, isso pode ser uma alternativa e pode também aí aproximar as famílias e nesse meio tempo, nesse relacionamento, fazer com que a gente, de alguma forma, veja o estado do outro, né? Nesse convívio. Então, o que eu aconselho? Se a gente puder fazer coisas em família de uma forma lúdica, né? Então, o velho baralho de cartas, o velho jogo de damas, o velho jogo de tabuleiro, né? A gente poder o contar histórias, o olhar fotografias, né? Juntos, né? Claro, as fotografias hoje em dia geralmente estão no celular ou no computador, mas mesmo assim usar o computador com todo mundo para lembrar, relembrar, contar histórias, contar o seu passado, porque isso vai fazendo de uma forma, uma convivência mais amena. E a gente aí vai tentando diminuir, pelo menos, o uso do celular e o uso da internet ou dos computadores e jogos. Uma colega muito querida, Marília, está nos dando uma sugestão, ir para a cozinha. É verdade. A gente aprender de novo a voltar para a cozinha, para cozinhar melhor, cozinhar em família, cozinhar mais saudável, né? Talvez aprender não ter tudo ultraprocessado nas mãos, que tem muitos, né, condimentos, muito produtos químicos, e a gente começar a cuidar, né? Tem gente que começa a cuidar de plantas, tem gente que volta para a cozinha, né? Isso pode ser muito interessante. A gente vai precisar aí botar a cabeça para pensar, mas acho que pode sair. Aí é o aspecto positivo que a gente vai ter que ter para ter o que a gente chama muito em saúde mental, que é a resiliência, né? É a capacidade de a gente se adaptar de uma forma positiva aos eventos negativos. Então, para diminuir o uso excessivo de tecnologia, a gente pode pensar em pintura, né? Nós temos uma grande amiga, a Vanessa Almeida, que o hobby dela é pintar, ela faz lindos quadros. Nós temos, né, pessoas que bordam de forma maravilhosa, pessoas que cozinham, e quem não tá, e quem também aprender. A gente não precisa, né, de necessariamente ser a gente procurar a excelência, mas procurar o prazer,
Isso que a gente precisa procurar, tentar procurar o prazer, né? E aí aquela coisa de antes só do que mal acompanhado é clichê, mas é verdade. Estar sozinho não necessariamente é ruim, desde que a gente consiga alimentar o nosso mundo interno de alguma forma prazerosa e consiga se adaptar positivamente a esses aspectos tão negativos que nos surpreenderam. Na verdade, é uma construção de muito tempo, um individualismo, uma competição maior entre né, na sociedade, que um uso desenfreado de tecnologias, mas que com o advento da pandemia, que foi algo, né, que nos pegou de surpresa, fez com que compilasse, foi, entre aspas, a tempestade perfeita para uma situação tão crítica que a gente vive hoje em saúde mental. E o bem-estar dos pais, né, a saúde mental dos pais, se eles estiverem estressados também, automaticamente estressam os filhos também, né? E Acaba... vice-versa, né? Ou se a gente tiver um chefe que não está bem, ele de alguma forma vai também passar isso para os seus funcionários. Se a gente tiver um colega que não está bem, de alguma forma isso vai interferir. Então, nós temos que entender que nós não precisamos ter uma intimidade com todos, mas nós temos relações de maior ou menor afeto, relações humanas, que elas precisam ser, entre aspas, fortalecidas com tolerância, flexibilidade, solidariedade. Né? Tudo pode parecer muito clichê, mas nós estamos sendo colocados à prova nesse sentido. A pandemia tem sido uma grande prova, né? Dessa questão do clichê que se fala, né? Da solidariedade, da questão da humanização. Importante a senhora falar desses aspectos que são importantes, né? Justamente a questão da humanização, né? A Dalgisa também há pouco fez comentários aí elogiosos para a nossa convidada, para a doutora Lia, para a live, a doutora Létia Vargas também que está aí, Tatiane, que é lá dos Estados Unidos, um abraço a todos aí que estão. Doutora, nosso tempo já está chegando ao fim, a Aline chegando também do Rio, faltam 3 minutos para acabar a nossa live. Eu queria lhe agradecer bastante por doutora Lia Lopes estar aqui hoje com a gente, falando de uma forma tão didática, tão educativa, sobre uma questão que, como ela mesma ressaltou, ainda há preconceitos, né? Enfim, e num momento difícil como esse de pandemia. Doutora Lia, queria agradecer bastante a sua presença aqui hoje, que foi muito esclarecedora, informativa. Tenho certeza que vai nos ajudar, de alguma forma, a ver melhor esse momento que a gente está passando. Eu quero agradecer, Marcelo, muito, mandar um beijo a todos os amigos e aos demais que estão assistindo. A Dalgisa, um beijo grande, todos que estão assistindo. E pensar flexibilidade psicológica, tolerância, para a gente conseguir ter resiliência para passar esse momento tão difícil. E tirar o que for de proveitoso desse momento tão difícil, tão triste, que é da história da humanidade, né, Marcelo? E parabenizar, Marcelo, você e as pessoas que estão levando informação de qualidade, no sentido de pessoas Obrigado. que possam falar de uma forma, né? Porque eu digo qualidade porque é a minha área de trabalho, então algum conhecimento eu posso passar. Então é também um dever social. Então que bom que você está podendo dar esse espaço. Obrigado a senhora. É. Eu que agradeço aí a gentileza da sua presença e de falar de uma forma, falar não só das questões médicas, né, mas também falar de solidariedade, de tolerância, de aspectos que são tão importantes. A Vanessa falou que a sua live foi excelente, a Vanessa Almeida, também sua colega psiquiatra, e foi quem viabilizou essa live, sugeriu a pauta e viabilizou esse contato com a doutora Lia, que tão gentilmente atendeu a nossa solicitação. Graça, obrigado. Doutora, muito obrigado. Essa live vai ficar salva aqui no perfil, Marcelo MCA, depois vai para o YouTube. Então, quem não viu pode ver, rever
indicar para outras pessoas, porque o tema é muito importante e a sua fala foi extremamente de um potencial de orientação muito grande. Que Obrigado, bom. doutora Lia. Então, Beijo grande, um beijo grande para a Vanessa, que proporcionou o nosso encontro, e muito obrigado pelo espaço, Marcelo. Um beijo grande. eu que agradeço, doutora. Estamos aí nos segundos finais aí, a live vai encerrar. Muito obrigado aí a todos que participaram. Gente, uma boa noite. Fiquem bem, fiquem tranquilos e protejam-se. A pandemia ainda não acabou, não. Não, não acabou. Não podemos ter negacionismo. Temos